família, trabalho, relações. Onde o seu pensamento te leva. Vermelho é o livro de Ana Marcondes, onde o universo feminino encontra o fluxo de consciência. No podcast, essa narrativa se expande em uma conversa franca sobre assumir o protagonismo da própria vida. O livro Vermelho, ele começou a ser escrito há 3 anos atrás. Na verdade, eu trabalho com aulas, né, de escrita criativa e roteiro. E eu tive a ideia do livro roteirizada, e aí eu fui encorpando o livro com cuidado. E no começo desse ano, por conta do prêmio, né, que eu recebi do ano passado, eu fechei as narrativas do livro para poder fazer a edição. A coisa mais legal do livro é que ele traz um livro dentro do livro. Ele não é um livro fechado, ele é um romance distópico. E eu brinco um pouco com a questão do tempo, com a questão das narrativas. Eu construí as personagens, né? Eu comecei, na verdade, o livro com o roteiro daquilo que eu queria contar. Depois eu passei para a construção dos personagens, das personagens, porque as personagens protagonistas da história são 6 mulheres. E claro que tem personagens secundários, tem situações que são vividas com, outros personagens no livro, mas esse livro ele traz essa confluência de narrativas e de percepções dessas mulheres na rotina delas do dia a dia. Faz bastante tempo que eu tenho essa prerrogativa no meu trabalho, que é a questão do protagonismo e da postura, né, da mulher na sociedade, a questão do feminino, a questão das práticas sociais relacionadas a políticas públicas e relacionadas à libertação da quase que prisão que a gente vive interna. Eu acho que a gente conseguiu muitos recursos, muitas batalhas vencidas no externo, na vida, mas a gente ainda tem muitas prisões internas, psíquicas, filosóficas, estruturais. A gente fala do feminino que habita a nossa história, e a nossa história é uma história que é construída através das histórias das nossas mães, através das histórias das nossas amigas, das nossas conhecidas. A gente não viaja sozinha nessa vida. Então a gente vai criando referências e repertórios de acordo com aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente vivencia. Dentro da minha trajetória de educadora, eu conheci diversas histórias. Eu não digo histórias, mas tem muitas memórias que eu usei na escrita desse livro. Eu acho esse trabalho um trabalho que pode mexer com muitas mulheres. Eu acho que não é uma vontade de instigar, não é uma vontade de modificar, é uma maneira de encarar essas rotinas que a gente leva a vida inteira. Eu fiz um livro que é como se fosse um jogo. Cada pedacinho do livro, que funciona de uma maneira cíclica, vocês vão conhecer o dia a dia das personagens. E esse livro ele é apresentado em 3 partes, como se fossem 3 atos. Eu acho que é um livro fácil de ler. Eu também quis incluir nele, eu também sou artista plástica, além de escritora, então eu quis incluir alguns desenhos, algumas gravuras que foram feitas especialmente para esse livro também. Falam um pouco dessa cidade que eu vivo e que eu conheço algumas particularidades, não todas. Eu vou escolher um pedacinho do livro para ler aqui nesse podcast. Como autora e com essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, eu gostaria que vocês soubessem também um pouco do livro e um pouco da autora. Falar de mim é uma coisa muito esquisita, porque a Ana, ela não é uma pessoa retilínea, uma pessoa comum. Eu trabalho com diversas coisas. A Ana ela é bipartida, tripartida, em diversas profissionais. Eu sou profissional da área das artes, da literatura, produção cultural, da gestão, de projetos culturais também. Percorri diversas instituições e oligarquias aí da cidade de São Paulo. Tive muitas oportunidades, viajei muito a trabalho também, muita viagem
por lazer, mas sempre com cunho cultural, educacional. Tive a oportunidade de estudar muito, quero continuar estudando, e eu acho que tudo isso ajuda muito no meu trabalho de escrita, porque eu posso percorrer, né, nos caminhos da escrita muito daquilo que eu vi, que eu conheci. Parte 1. Vou descendo a rua, já no lusco-fusco dos prédios, poucos carros na Florencio de Abreu. Alguns moradores de rua já se ajeitam em seus papelões. 2 caminhões retiram o lixo. O comércio já está quase todo fechado. Só 2 lojas recebendo mercadorias. Os guardas noturnos conversam na porta do chinês do outro lado da rua. O cheiro é forte nessa hora, mas o vento encanado leva tudo embora. Cheiro, gente, fome, dinheiro. Ficam sobras pelo chão. Nos primeiros dias, eu saía mais cedo, mas o metrô lotado me fez aprender a demorar mais para terminar o expediente e aí, então, adiantava o que podia. Mandava e-mails, organizava os materiais, punha coisas no lugar e assim deixava de ficar espremida na entrada da plataforma da São Bento ou de ser empurrada na baldeação da Sé. Aproveitando o espaço recém-aberto pelo horário, leve e andando devagar e me impregnava pelo adormecimento letárgico da cidade. Os postes da história inglesa no centro antigo me acompanhavam. Nessa tarde havia chovido e percebi um ar de Lautrec presente. Resolvi mudar um pouco a rota e continuar a caminhar, deixando a entrada do metrô para trás. Descendo então o final da Boa Vista, ao pé da Florencio, já na calçada do Café Girondino, onde aprendi a tomar cafés demorados e filosofar de como mudar o mundo, olhei a igreja iluminada cenograficamente, tão robusta, linda mesmo, e virei em direção à prefeitura, ganhando a Líbero Badaró. O céu, de um azul escuro intenso, ficou quase púrpura, com um fundo de chumbo combinando com os gradis. A água ainda escorria pelas sarjetas, se ajeitando fina, e era escorregadia enquanto nas marquises, cães, homens e mulheres se acomodavam em uma coreografia inusitada, mesclada de sons e de murmúrios. As luzes do Martinelli imperavam à minha esquerda e, olhando de lado, vi um casal de namorados descendo alheio àquela beleza realista. Tão distraídos e entretidos que quase foram atropelados pelo elétrico que ainda passava por lá. Pedras, arenitos, bronzes, vidros e escadarias se viraram para acompanhá-los. Afinal, por que tanta coisa e correria se a vida é tão assim? Sempre acontece dentro dos olhos e do peito e na arquitetura do pensamento, no devaneio do momento, cria poderosa o argumento, transfere o interesse e deixa tocar o intocável. Só quando cheguei na Praça Ramos, no sopé da Concha do Vale, me dei conta de que conhecia mais do que pensava aquele lugar. Como sem querer, me veio um arrepio e junto com ele uma lembrança de uma noite como aquela, mas muito diferente. Fiquei parada para não me perder com o movimento. Os sons eram outros e as cores ficaram turvas. A única coisa que me lembro, antes de apagar, foi uma mão que me segurava pelo braço e uma voz muito longe dizendo: "Moça, tudo bem?" Os sons silenciaram. Sumi. Ao longe, cavalos vinham em compasso. Eu gosto muito de narrativa e eu gosto muito de essa sensação que a gente pode passar numa quase que conversa com os lugares que a gente está. Eu tenho um trabalho na internet já tem algum tempo, ele chama Poesia Mínima 2023 e eu uso a poesia visual. Eu uso imagens, fotografias ou mini-vídeos e eu coloco pequenos textos, pequenos trechos de sensações, de lembranças, de vontades, de percepções e às vezes de coisas que eu ouço escapado num dia qualquer e que de repente me vem e me faz sentido, então eu construo ali uma história. Em contraponto com Poesia Mínima, que é essa coisa também pequena, quase haikai, né, de escrever, o romance ele traz toda uma construção cenográfica. Eu imagino os lugares, eu escrevo sobre aquilo que eu conheço, sobre lugares que a gente conhece na cidade. E eu acho que são muitas verdades de muitas mulheres que podem estar aqui dentro desses caminhos. Então eu convido vocês a entrarem comigo nessa jornada. Esse livro ele tem uma coisa assim sutil, uma brincadeira por trás,
Ao mesmo tempo, ele é muito sério. Ele traz temas que são temas recorrentes de relacionamento, de convívio, de trabalho, que coisas que as mulheres passam no dia a dia também. E eu faço um convite para vocês entrarem no jogo das personagens. No final, existe uma surpresa. Esse livro eu quero transformar em filme. Ele não tem um fim fechado. Ele vai trazer o segundo livro provavelmente o ano que vem. O podcast Vermelho, que está iniciando hoje, ele vai vir com escritoras e também na finalização com um escritor convidado, trazendo seus universos, trazendo um pouco do feminino, falando sobre a arte da escrita, a comunicação, o feminino, as batalhas que a gente tem no dia a dia como escritor e o nosso universo também na internet. Como que essa escrita se dá, né? No papel e na internet, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e como os grupos de escritores se encontram e qual é o formato que a gente pode estar levando o nosso pensamento, o nosso sentimento para quem nos lê. A gente hoje vê cada vez mais uma coisa muito boa acontecer, que é o número de leitores e leitores jovens aumentando. Então fica aqui um convite para que o podcast Vermelho entre na sua casa, no seu trabalho e que você entre nesse universo literário. Esse projeto, o Vermelho, ele tem junto com ele uma programação. Nós temos os podcasts, a gente tem as oficinas de escrita criativa e roteiro e também os bate-papos nas bibliotecas Raul Bopp, Mário Chamber e Alceu Amoroso Lima. E a gente tem os lançamentos do livro na Livraria da Vila, na Rua Fradique Coutinho, e Martins Fontes, na Avenida Paulista. A edição que foi feita, metade dela está sendo doada para escritores jovens, para pessoas que frequentam no dia a dia as bibliotecas. Nós estamos doando também a parte da edição para o Sistema Municipal de Bibliotecas, para a Secretaria de Cultura e para as bibliotecas do Estado. Eu espero que seja um livro que todos possam ler e que pensem um pouco sobre a mensagem dele no final. Eu acho que é um pouco irreverente, mas é muito verdadeiro. Então, agora Vermelho está com vocês. Aproveitem. Este podcast integra o projeto do Livro Vermelho, contemplado pelo edital CULT SP 28/2024, Prêmio de Realização e Publicação de Obra Literária Inédita, Prêmio de Fomento do PROAQUI SP, uma realização da CULT SP, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Sistema Nacional de Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.